Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A Agência Espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar o mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície.
Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Freaker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo ICET aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Freaker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Ele foi uma das maiores criaturas que já existiram na Terra. Era mais longo do que o ônibus escolar médio e poderia facilmente pesar mais de 10 elefantes juntos. Mas onde ele habitava? Como chegou a esse tamanho? E o mais importante, por que está extinto hoje em dia? Vamos descobrir. O megalodonte foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta. Em termos de localização, ele vivia praticamente em todas as águas do nosso globo, exceto perto dos polos. A razão pela qual não se encontram dentes de megalodonte na Antártica é provavelmente porque a criatura gigantesca se adaptou apenas a águas tropicais e subtropicais quentes. Os mais jovens gostavam de se manter nas margens, enquanto os adultos preferiam áreas costeiras. Mas eles também poderiam facilmente se mudar para o oceano aberto. Como sabemos que o megalodonte habitou por todo o planeta?
Só podemos presumir com base no fato de que fósseis deles encontrados mais ao norte foram na costa da Dinamarca e os mais ao sul na Nova Zelândia. A discussão sobre como o megalodonte atingiu esse tamanho ainda está em aberto na comunidade científica. Recentemente se descobriu que nem todos os espécimes desta fascinante espécie eram tão grandes. Isso tem a ver com uma coisa chamada regra de Bergman, que diz que a temperatura do ambiente circundante afeta o tamanho do corpo do animal, porque ele precisa conservar ou perder calor. Os megalodontes que viviam em águas mais frias provavelmente precisavam de mais peso corporal para garantir que sobrevivessem em baixas temperaturas. Pelo contrário, aqueles que viviam em águas mais quentes tinham que ser menores para evitar queimar. Mas como era a aparência desse peixe enorme? A maioria das representações modernas mostra que o megalodonte se assemelhava a um enorme tubarão branco. Mas, bom, isso parece que pode não estar necessariamente correto. O megalodonte provavelmente tinha um nariz muito mais curto e uma mandíbula mais plana que parecia quase esmagada em comparação com o tubarão branco. Ele também parece ter algo em comum com o tubarão azul moderno, barbatanas peitorais extra-longas. Eles precisavam delas para suportar seu peso e tamanho enquanto navegavam pelas águas do planeta. Por fim, parece que os megalodontes fêmeas tinham o dobro do tamanho dos machos. Quanto à sua prole, até mesmo um pequeno megalodonte era enorme, pelo menos 2 metros do nariz à cauda. Como sabemos disso? Porque especialistas se depararam com habitats de viveiros de megalodonte no Panamá, em Maryland, nas Ilhas Canárias e na Flórida. Até as pilhas de fraldas usadas eram enormes. Não, essa última parte não. Certamente o aspecto mais assustador da aparência do megalodonte era a sua boca. Quero dizer, imagine só, o megalodonte comia baleias no jantar, então obviamente precisava abrir a boca o suficiente para tal. Os cientistas estimaram que a sua mandíbula cobria um tamanho inimaginável de 2,5 por 3,5 metros. Só para você ter uma noção melhor, isso significa que poderia facilmente engolir 2 pessoas adultas lado a lado. Espere, quais 2 adultos? Essas mandíbulas impressionantes também tinham 276 dentes. Com base em reconstruções modernas da força da sua mordida, parece que o megalodonte pode ter sido um dos animais de caça mais poderosos, se não o mais poderoso que já existiu. Para a comparação, os seres humanos podem ter uma força de mordida de cerca de 1.300 newtons. Estima-se que os tubarões brancos de hoje sejam capazes de morder com uma força de mais de 18.000 newtons. O megalodonte lidera todos os recordes, com uma potência estimada de mordida até 10 vezes maior do que essa, entre 108.514 e 182.201 newtons. Basicamente, poderia esmagar um carro com muito pouco esforço. Seus dentes também eram incríveis. Semelhante aos tubarões, um megalodonte era rápido na substituição de seus dentes quebrados ou desgastados. Com 4 ou 5 fileiras deles na boca, sua mandíbula basicamente agia como uma esteira transportadora, recuperando dentes danificados ou ausentes em cerca de 48 horas. Isso significa que um megalodonte adulto provavelmente trocava de dentes milhares de vezes ao longo da vida. Contudo, isso foi legal da parte deles, já que provavelmente é uma das razões pelas quais os dentes de megalodonte são tão comuns em registros fósseis e somos capazes de estudá-los adequadamente. Para manter seu físico impressionante, esse tubarão tinha que comer algo em torno de 1 tonelada de comida por dia. Não dá para imaginar? Bom, era o equivalente a 1 1/4 de vacas por dia para sobreviver. É como se você tivesse que comer 3.300 latas de atum todos os dias. Eu usei muito a palavra megalodonte, mas já mencionei de onde ela vem? Quando traduzida do grego, significa dente gigante. Ah, aqueles gregos. No entanto, o nome científico completo deste tubarão gigante é um pouco mais complicado. Mas esses predadores gigantescos estão realmente extintos? Acreditamos que sim, mas vamos ser honestos por um segundo. Conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos oceanos. Exploramos apenas 15% deles. Quem sabe o que pode estar lá fora nas profundezas? Talvez alguns predadores antigos? A Fossa das Marianas é a trincheira oceânica mais profunda da Terra. A Depressão Challenger, sua parte mais profunda, é tão profunda que você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá e ainda estaria a mais de 2 quilômetros da superfície. Isso é muito fundo. Se 1 ou 2 megalodontes precisassem de um lugar para descansar, esse seria um local discreto o suficiente.
No entanto, a Fossa das Marianas não é um lugar particularmente confortável para se estar. Você sabe, porque está frio e mergulhado em escuridão total e tudo mais. As temperaturas aqui são de cerca de 2 graus Celsius durante todo o ano, e ainda por cima a pressão é 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar. É seguro assumir que se algum megalodonte estiver escondido aqui, seus dentes e ossos podem não estar em bom estado. Devido à intensa pressão na Fossa das Marianas, as proteínas e o cálcio começam a se dissolver e se desintegrar. É por isso que, por exemplo, o peixe que habita mais ao fundo que descobrimos evoluiu para ter uma cartilagem flexível em vez de ossos. Para sobreviver aqui, o megalodonte também precisaria aprender a navegar em completa escuridão. Isso significa que teria se tornado bioluminescente ou evoluído para ter olhos maciços como a lula gigante. Embora possa parecer uma ideia intrigante e boa para um roteiro de filme, a maioria dos cientistas não acha que seja possível. Por quê? Bom, a maioria deles diz que é devido ao tamanho dos megalodontes. A maioria dos alimentos que eles gostavam de comer vivem em áreas rasas do oceano e não no mar profundo. Especialistas acreditam que se esses animais ainda estivessem vagando por nossas águas, não teria como não sabermos. Eles precisariam vir se alimentar de vez em quando, certo? A comida deles também é a causa mais provável pela qual eles foram extintos. Embora alguns especialistas acreditem que o megalodonte se extinguiu devido a uma queda na temperatura da água do oceano, a maioria dos cientistas sugeriu que a mudança na dinâmica da cadeia alimentar pode ter sido a culpada. Por quê? Porque em algum momento sua principal fonte de alimento diminuiu, os cetáceos misticetos. E, ao mesmo tempo, o número de seus concorrentes naturais, como tubarões predadores menores, como o tubarão branco e outros predadores, aumentaram. O megalodonte viveu neste planeta muito mais do que nós, e há muito tempo, quando ainda nem existíamos. Eles estiveram aqui por quase 70 vezes mais tempo do que nós, humanos modernos, habitando os oceanos por cerca de 20 milhões de anos. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos. O megalodonte conseguiu sobreviver por tanto tempo, principalmente devido ao seu tamanho imbatível. Quero dizer, eles poderiam se alimentar de quase tudo no mar na época. Podemos pensar nestes dois como criaturas pré-históricas, mas os megalodontes e os dinossauros nunca coexistiram na Terra. Os dinossauros provavelmente morreram há cerca de 66 milhões de anos. Megalodonte parecem ter surgido um pouco mais tarde. Isso porque os fósseis de megalodonte mais antigos que já descobrimos são da época do Mioceno, que começou há 23 milhões de anos. Até mais, Meg. Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente. Portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque.
Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem, nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook. O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça às baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite.
Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá. Descobrir lugares escondidos em nosso planeta é extremamente emocionante. Hoje, vou levar você em uma viagem da qual não vai se esquecer tão cedo. Mas vista-se, vai ficar muito frio por aqui. Você pega um avião e aterrissa na ilha coberta de gelo da Groenlândia. Uma vista inacreditável da aurora boreal, também conhecida como aurora polar, veio saudar você. Você não acredita no que está vendo. Seu guia diz quão raro é esse fenômeno. Normalmente, as pessoas passam dias tentando visualizá-lo. Você se sente com sorte e aproveita o tempo para apreciar essas belas luzes esverdeadas dançantes. Está feliz por ter trazido a câmera, não está? Entre cliques, você descobre que a aurora boreal é o resultado de alguns eventos bastante difíceis. Esse show de luzes espetacular ocorre quando partículas de alta energia do Sol batem na atmosfera superior da Terra. No segundo dia, você continua a explorar o local por via aérea. Isso pode não ser uma surpresa, mas a Groenlândia é uma das maiores ilhas do mundo. Desta vez, a bordo de um helicóptero, você pode ver a paisagem infinitamente gelada. Caso esteja curioso, agora você está voando sobre 1,7 milhão de quilômetros quadrados de gelo espesso. O que é aquilo lá embaixo? Parece uma família de ursos polares. Você não quer chegar muito perto, é claro. As condições na Groenlândia podem ser muito difíceis para as pessoas viverem lá, mas algumas espécies de animais se dão muito bem nessa terra gelada. Ali são renas, lobos e raposas árticas. A caminho da Groenlândia, você provavelmente fez uma parada em Copenhague. A Dinamarca é um dos poucos países com voos comerciais para a Groenlândia. Você não sabia disso antes, mas descobre que a ilha é, na verdade, parte do Reino da Dinamarca. No mapa, ela fica entre os oceanos Ártico e Atlântico. Você tem sorte de ter um piloto local que lhe conta os segredos escondidos nesse cenário. Sob essa superfície branca de 3,2 km de espessura, há um mundo totalmente diferente. Um mundo cheio de canyons, crateras esculpidas por meteoros e fósseis de plantas milenárias. Você está muito animado para visitar tudo isso, mas claro, terá que usar sua imaginação, pois tudo está escondido sob o gelo. Acredite ou não, quase 80% da superfície da ilha está coberta por ele. A primeira parada do seu passeio é o Grand Canyon da Groenlândia. Seu desembarque não é muito longe dali, em algum lugar na parte norte da ilha. Você deve saber que os canyons são vales profundos e estreitos com lados íngremes. Mas aposto que não sabia que a palavra canyon, na verdade, vem da palavra espanhol canho, que significa oco ou tubo, com seu aumentativo canhão. Esse Grand Canyon tem algumas semelhanças com o dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, em tamanho. Tem pelo menos 750 quilômetros de comprimento e até 800 metros de profundidade em alguns lugares. Há um verdadeiro vale subglacial lá embaixo. E se você está se perguntando como isso aconteceu, bem, o desfiladeiro provavelmente foi formado por um rio que corria pela Groenlândia antes que o gelo tomasse conta de tudo. É isso mesmo, a Groenlândia nem sempre foi coberta de gelo, já foi verde, sem brincadeira. Muitos outros lugares gelados da Terra, como a Antártida, já foram cobertos de vegetação. Os cientistas descobriram que no passado a Groenlândia era praticamente livre de gelo. Com a ajuda de radares aéreos, eles fizeram descobertas incríveis. A propósito, o gelo é invisível para a tecnologia de radar.
Se você tem dificuldade em acreditar, tente colocar um cubo de gelo dentro do seu micro-ondas. Ele não derrete nem aquece. Uma descoberta recente de plantas fossilizadas permitiu aos pesquisadores estimar que a Groenlândia costumava ser muito mais quente do que se poderia imaginar. Uma pesquisa de 2021, realizada pela Universidade de Vermont, encontrou fósseis de galhos e folhas, o que deixou os pesquisadores boquiabertos. Eles esperavam descobrir areia e rochas na camada mais profunda de gelo, mas em vez disso, encontraram uma prova de que ali existia uma rica flora. A julgar pelo que você vê da paisagem, é difícil acreditar que as florestas já cresceram ali. Hoje, você encontrará alguma vegetação de tundra na parte costeira da ilha, e é praticamente isso. Mas, conforme o material genético encontrado nessas plantas fossilizadas, os pesquisadores acreditam que a ilha costumava ser muito mais verde. É muito provável que existiram florestas cheias de insetos com borboletas e besouros voando por ali. E a temperatura média na ilha variava de 10 graus no verão a menos 17 no inverno. A operação Ice Bridge da NASA sobrevoou a Groenlândia mais de 100 vezes. Isso permitiu que os pesquisadores criassem mapas 3D da ilha e descobrissem a idade de cada camada do manto de gelo da Groenlândia. As camadas de gelo podem ajudar a responder a muitas questões científicas à medida que se formam ao longo de milhares de anos. São camadas de neve em cima de mais neve. A neve é compactada em gelo, que por sua vez cria o que chamamos de manto de gelo. Lembra daqueles fósseis de que estávamos falando? Acredita-se que sejam do período Eemiano, que foi de 130 mil a 115 mil anos atrás. De acordo com as imagens 3D inovadoras da NASA, foi possível identificar 3 períodos climáticos distintos na camada de gelo. A camada superior é bastante plana e uniforme. Se você decidir cavar mais fundo, encontrará a camada formada durante a última idade do gelo. É mais complexa e robusta. O gelo lá é mais escuro do que o que você vê na superfície. Se você deixar sua mente viajar, poderá imaginar como era essa parte do mundo quando os mamutes vagavam por aí. Se você continuasse cavando, acabaria encontrando restos de gelo do período Eemiano de que lhe falei. Mas os canyons não são a única coisa incomum encontrada sob o gelo. Se você pudesse dar uma espiada embaixo de todas essas camadas de neve, veria uma impressionante cordilheira e também fiordes profundos. Em 2017, os cientistas criaram um mapa que mostrava como era a Groenlândia sem todo aquele gelo. Havia uma depressão em forma de tigela no meio da enorme ilha. Essa depressão possivelmente era um lago. Ao seu redor havia um círculo de cordilheiras costeiras. Esse cenário provavelmente se assemelhava às paisagens da Patagônia moderna. Grandes montanhas com cumes nevados cercando lagos cristalinos. Esse antigo lago na Groenlândia é uma maravilha por si só. Imagine um poço do tamanho de Rhode Island e Delaware juntos. Acredita-se que o lago tenha coberto mais de 7 mil quilômetros quadrados e, no passado, era alimentado por pelo menos 18 córregos diferentes. Essas águas azuis e cristalinas eram certamente muito convidativas. E congelantes, é claro. Mas, se você insistir em nadar, eu diria, tome cuidado. A profundidade da água pode chegar a 243 metros em alguns lugares. No terceiro dia de sua aventura, você descobre um verdadeiro parque aquático sob o gelo. Enquanto está caminhando pela ilha, seu guia diz para você ficar atento às rachaduras na superfície. Essas rachaduras são responsáveis pelo moderno Aqua Lounge acontecendo lá embaixo. A água do degelo e da chuva escorrem pelas rachaduras do gelo até os leitos dos rios, formando uma paisagem de lagos e riachos cheios de água cristalina. Os pesquisadores estimam que existam cerca de 60 pequenos lagos sob o gelo. E sim, são lagos de verdade. Talvez uma das características ocultas mais impressionantes desta ilha seja uma cratera de meteoro. Sob a geleira Hiawatha, você pode encontrar uma cratera de impacto de 30 km de largura, grande o suficiente para engolir a cidade de Washington. Aparentemente, um asteroide de ferro de cerca de 1,5 km atingiu a atmosfera da Terra nos últimos 100 mil anos e escolheu a Groenlândia como seu ponto de pouso. Se alguém estivesse por perto para ver, teria testemunhado um verdadeiro show, uma bola de fogo branca brilhante cortando o céu. Os cientistas especulam que, se o asteroide pousasse em uma camada de gelo, certamente iria evaporar, transformando-se em água e pedra. Alguém parado a centenas de quilômetros do local do impacto teria ouvido um trovão ensurdecedor e experimentado ventos com força de um furacão. Na verdade, isso faz sentido. A velocidade aproximada dos meteoros que entram na atmosfera da Terra é de 72.400 km por hora. Só para comparar, isso é 2,5 vezes a velocidade de uma nave espacial. Não teria como escapar de fazer um barulhão e de deixar uma enorme cratera no chão.
Você sabia que a era do Pleistoceno foi um período muito importante na história da Terra? Foi quando ocorreu a última era glacial e as geleiras cobriram grande parte do planeta. Durou cerca de 2,6 milhões de anos e terminou por volta de 11.700 anos atrás. O que é ainda mais legal é que os seres humanos modernos, como nós, evoluíram durante esse período e se espalharam por toda a Terra antes que ele terminasse. Havia também alguns animais realmente fascinantes que viveram durante o Pleistoceno, como os mamutes lanudos e os tigres dentes de sabre. Infelizmente, muitos deles foram extintos no final dessa era. A Terra teve alguns padrões climáticos bastante selvagens nos últimos 2,4 bilhões de anos. Embora o planeta esteja em sua maior parte livre de gelo, agora entramos e saímos de eras glaciais congelantes. Durante esses períodos glaciais, as temperaturas caem e grandes áreas do planeta ficam cobertas de gelo. Tudo começa com um pouco de neve que vai se acumulando com o tempo. O gelo reflete a luz do sol, deixando as coisas ainda mais frias. O resultado? Vastas geleiras que se movem lentamente em direção ao Equador, mudando a paisagem à medida que avançam. E quando o gelo derrete, o nível do mar sobe novamente e tudo muda de novo. No total, houve pelo menos 5 eras glaciais até agora. A primeira foi tão intensa que o planeta inteiro se transformou em uma enorme bola de neve. No momento, estamos realmente no meio de uma era glacial, mas estamos em um período quente temporário que começou há cerca de 11 mil anos. Esses períodos quentes são chamados de interglaciais, e não sabemos ao certo quanto tempo eles duram. Ainda há enormes camadas de gelo cobrindo a Antártida e a Groenlândia, que retém 75% da água doce da Terra. Quando elas finalmente derreterem, isso marcará o fim da atual era glacial. A temperatura da Terra é afetada por algo chamado de ciclos de Milankovitch. Basicamente, a quantidade de calor que recebemos do Sol muda ao longo dos anos, décadas e milênios devido à órbita, à inclinação e ao ângulo do eixo da Terra. Há 3 padrões diferentes para esses ciclos. O primeiro é chamado de excentricidade, que tem tudo a ver com o formato de nossa órbita. O segundo é a obliquidade, que tem a ver com a inclinação da Terra. E o terceiro é a precessão, que é como uma oscilação à medida que a Terra gira. Dependendo de onde estamos nesses ciclos, podemos experimentar temperaturas mais frias ou mais quentes. Mas outros fatores, como a posição dos continentes e a atmosfera, também desempenham um papel no destino do nosso planeta. Por exemplo, a órbita terrestre não é exatamente circular. Na verdade, ela é um pouco alongada, com o formato de um ovo. Isso significa que às vezes estamos um pouco mais perto ou mais longe do Sol, dependendo da época do ano. Chamamos o ponto mais distante do Sol de apogeu, e o mais próximo é o perigeu. Quando estamos no apogeu, estamos nos afastando do Sol, mas a gravidade acaba nos puxando de volta para ele. Isso significa que nossa órbita muda um pouco a cada vez, deslocando gradualmente nossa posição em relação ao Sol. Não se preocupe, embora a órbita mude ao longo de milhares de anos, isso não tem um grande impacto em nossa vida cotidiana. As mudanças na órbita da Terra podem afetar a quantidade de luz solar que recebemos durante o verão. Isso significa que as camadas de gelo no hemisfério norte derretem menos e, com o tempo, começam a crescer. À medida que crescem, refletem ainda mais luz solar, o que torna o clima ainda mais frio e espalha o gelo ainda mais longe. Esse processo pode durar muito tempo, de 10 mil a 20 mil anos, e por fim leva o planeta à sua próxima estação de congelamento. Quanto à próxima era glacial, os cientistas acreditam que ela pode ser adiada indefinidamente. Eles descobriram que nossa interação humana com o meio ambiente, como o uso de combustíveis, poderia atrasar a próxima era glacial em até 100 mil anos. As eras glaciais passadas da Terra estavam ligadas à quantidade de radiação solar e à concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E essa pesquisa pode até nos ajudar a prever ciclos futuros. É incrível pensar que nossas ações de agora podem afetar o futuro da Terra por milhares de anos. E embora não seja realmente importante quando a próxima era glacial começará, é muito legal saber que os seres humanos têm o poder de moldar o futuro em uma escala de tempo geológica. As eras glaciais tiveram um enorme impacto em nosso planeta e na civilização humana. Por isso é fascinante pensar em como nossas ações agora podem mudar as coisas, talvez até para melhor. Mas como era a vida em nosso planeta durante a última era glacial? Bem, a América do Norte, por exemplo, era o lar de algumas criaturas enormes. Mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças terrestres gigantes e mastodontes eram apenas algumas dessas criaturas.
E veja só, até a Europa tinha um pássaro que não voava, com 3 metros de altura, que pesava quase tanto quanto um urso polar. Enquanto isso, na Austrália, havia um lagarto gigante chamado Megalania prisca, que vivia em todos os tipos de habitats durante o mesmo período. Embora alguns animais da era do Pleistoceno não existam mais, você pode reconhecer muitos dos que ainda existem hoje. No Alasca, por exemplo, ainda é possível encontrar ursos pardos, caribus e lobos. Pessoas como nós também viveram durante a Era Glacial. Nossa espécie Homo sapiens existe há cerca de 300 mil anos, e desde então nos espalhamos por todo o mundo. Alguns de nossos ancestrais permaneceram na África durante a Era do Gelo e não sentiram todos os efeitos do frio. E outros se aventuraram em outras partes do mundo, até mesmo nos ambientes glaciais e frios da Europa. Nossos primeiros parentes, como os neandertais na Europa e os misteriosos denisovanos na Ásia, também estavam presentes nessa época. Embora pareça que eles tenham se extinguido antes do fim da Era Glacial, é incrível pensar em todos esses hominídeos diferentes que vagaram pela Terra durante esse período. O que também é fascinante é como nossa espécie conseguiu sobreviver à Era Glacial, enquanto alguns de nossos primos não conseguiram. Alguns especialistas acreditam que nossa adaptabilidade, nossas habilidades sociais e de comunicação e o uso de ferramentas tiveram um papel importante nisso. E adivinhe só, os seres humanos não se limitaram a se abrigar durante esse período. Na verdade, nós nos mudamos para novas terras. Pegadas fossilizadas encontradas no White Sands National Park, no Novo México, comprovam que os seres humanos estão na América do Norte desde pelo menos 23 mil anos atrás. Isso é próximo ao pico da última era glacial. Embora uma era glacial completa ainda possa estar longe, existe a possibilidade de uma mini era glacial estar chegando. Alguns cientistas acreditam que em cerca de 10 anos poderemos experimentar uma queda significativa na atividade solar, levando a temperaturas mais frias no hemisfério norte. Isso poderia resultar em condições semelhantes às da pequena era glacial no final do século XVII, quando o rio Tâmisa, no Reino Unido, congelou. Embora os cientistas não tenham certeza do que causou esse resfriamento, é fascinante pensar nas possíveis mudanças. Como já fizemos isso antes, sabemos que os seres humanos provavelmente sobreviverão à próxima era glacial real, mesmo que não consigamos descobrir uma maneira de impedir a próxima era de congelamento. Mas isso teria um alto custo. Todo o gelo que cobriria a maior parte do hemisfério norte teria que vir dos oceanos, o que faria com que o nível do mar caísse. Isso poderia significar mais terras para alguns países, mas também criaria outros problemas. A redução do nível do mar pode parecer algo ótimo em um primeiro momento, mas na verdade pode levar a alguns desafios. Por ter sido coberta por água salgada durante milhares de anos, a nova terra pode não ser muito fértil. Isso significa que não seria boa para o cultivo de plantas e teríamos que encontrar outras maneiras de nos alimentar. Quando os seres humanos começaram a se desenvolver, não eram muitos e havia muita comida. Agora, com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, a história é diferente. Precisaremos ser engenhosos para garantir que todos tenham comida suficiente para comer. Ufa, este verão está esquentando como nunca. Estamos nos sentindo como marshmallows assados em uma grelha escaldante. Sim, o mundo está ficando mais quente, mas algumas regiões sempre lutaram contra as altas temperaturas. Acontece que as pessoas também tinham algumas invenções para se manterem frescas nos tempos antigos. Algumas delas ainda estão funcionando, mesmo 3.000 anos depois. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se salvaram do calor ao longo da história. Então, coloque um cubo de gelo em sua bebida refrescante e prepare-se para ouvir como as pessoas sobreviviam ao calor. Por falar em cubos de gelo, você sabia que os persas criaram um sistema de armazenamento de gelo? Nos desertos da antiga Pérsia, as pessoas tiveram uma ideia fora do comum sobre como evitar que seus alimentos se transformassem em uma bagunça derretida. Esses persas engenhosos se depararam com um tanque de física que lhes permitiu criar gelo no meio do deserto. Eles chamaram essas estruturas de yakchals, que basicamente significa poços de gelo. Esses poços de gelo não eram refrigeradores comuns, eram como geladeiras subterrâneas secretas. Por fora pareciam estruturas de tijolos de barro em forma de cúpula, mas por dentro era um mundo totalmente diferente. Esses poços de gelo tinham um sistema de resfriamento por evaporação que funcionava como mágica. À noite, quando o deserto esfriava, os persas usavam um efeito de resfriamento radiativo.
Eles criaram trincheiras habilmente projetadas para conter camadas finas de água. A água congelava, desafiando o calor do deserto. Depois, havia áreas subterrâneas de armazenamento quadrado. Os persas coletavam a água gelada derretida dessas trincheiras frias e, durante a noite, congelavam-na novamente, aproveitando ao máximo o frio natural do deserto. Para aumentar o efeito de resfriamento, eles construíram uma parede para proteger as áreas de armazenamento do sol quente do meio-dia. E isso não é tudo. Eles tinham uma fantástica engenhoca de captação de vento chamada Badgir, que captava a brisa e a direcionava diretamente para os poços de gelo. Ar fresco e brisa gelada, uma combinação vencedora. Eles tinham até canais de água intrincados chamados qanats para levar água das montanhas próximas para os poços de gelo e para as casas. Com o passar do tempo, esses yakchals desapareceram da história e a tecnologia moderna foi tomando conta. Mas há boas notícias também. Algumas pessoas incríveis no Irã estão restaurando esses antigos refrigeradores. Portanto, se algum dia você estiver no deserto, não se esqueça de visitar esses lugares maravilhosos e testemunhar em primeira mão a genialidade dos antigos persas. Agora quero me concentrar mais nos captadores de vento, porque eles não ajudam apenas a fazer cubos de gelo. Na verdade, eles também funcionam como um sistema de resfriamento. Antigamente, essas maravilhas arquitetônicas inteligentes estavam na moda em lugares como a Pérsia, o atual Irã, o Egito e o Oriente Médio. Imagine estruturas semelhantes a torres com aberturas em vários níveis estrategicamente posicionadas para aproveitar o poder da brisa da natureza. Essas aberturas eram como portais mágicos para o vento. Elas capturavam essas rajadas refrescantes e as conduziam diretamente para as áreas de convivência das pessoas. Basicamente, elas eram condicionadores de ar naturais. A brisa fluía graciosamente para baixo, resfriando o chão enquanto dançava pelo edifício. O segredo está nos detalhes. A altura da torre, o número de lados, as aberturas e o posicionamento das lâminas internas. Tudo desempenha seu papel na eficiência do funcionamento das torres eólicas. Graças a esses captadores de vento, as sociedades antigas podiam desfrutar de temperaturas internas confortáveis sem suar. Você consegue se imaginar vivendo naquela época? Sentir a brisa suave passando por sua casa, fazendo com que você se sentisse fresco e relaxado? Os persas são frequentemente creditados por terem inventado esses incríveis captadores de vento. Mas não se esqueça do Egito. Lá é possível encontrar vestígios de estruturas semelhantes que datam de 1300 a.C. Sim, a invenção dos captadores de vento pode ter ocorrido no Egito Antigo, mas Yazd, no Irã, é a cidade com o maior número dessas estruturas. As pessoas não teriam conseguido viver lá sem esses antigos aparelhos de ar-condicionado, porque quase não chovia na região durante o ano todo. Agora vamos dar uma olhada nessas fachadas duplas perfuradas. Imagine enfeitar um edifício com uma tela perfurada sofisticada. É como dar ao seu exterior um estilo elegante, mantendo o frescor em seu interior. Essa técnica genial, em primeiro lugar, dispersa a luz natural do dia, portanto não há raios de sol fortes que te seguem. A fachada perfurada também oferece sombra como um profissional, dando ao interior do edifício uma pausa muito necessária do sol escaldante. Pense nela como um chapéu de sol natural para sua casa. Colocar essa tela a cerca de 1,5 metros de distância das paredes externas cria um corredor arejado para a circulação de ar fresco. Além disso, elas dão um toque de elegância ao edifício. Essas estruturas às vezes são chamadas de jali. Jaipur, na Índia, por exemplo, tem uma temperatura média durante o dia de cerca de 38 graus Celsius. Portanto, essas estruturas salvam vidas. Os jalis têm várias formas, feitos de cimento, terra e madeira. É um símbolo cultural profundamente incorporado à arquitetura indiana. Você pode encontrar sua presença cativante em edifícios históricos icônicos como o majestoso Taj Mahal e o grandioso Forte Vermelho em Delhi. Mas não se trata apenas de uma coisa do passado. Ele ainda está marcando as cenas da arquitetura moderna, e seu charme despertou a criatividade de artistas e designers do mundo todo. Ele adora o exterior do edifício, com sua seção transversal mostrando uma abertura maior do lado de fora e uma menor do lado de dentro. É aqui que o efeito Venturi entra em ação para mostrar suas habilidades físicas. À medida que o ar flui pela passagem estreita, ele ganha velocidade, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício. O ar que sopra em uma velocidade maior é comprimido e, quando liberado, esfria. Musharabi é uma treliça ou tela de madeira usada no Oriente Médio e no norte da África.
Essas maravilhas decorativas são como cortinas de janela, mas elas fazem mais do que apenas parecer bonitas. Elas também são inteligentes. Elas proporcionam privacidade, protegem do sol e deixam entrar ar fresco e luz. Algumas pessoas também adicionam vasos de barro cheios de água, areia ou palha úmida aos seus projetos. Quando o ar quente passa pelos orifícios, também passa pela superfície porosa do vaso. A umidade interna evapora, resfriando o ar. Essa é uma técnica perfeita e de baixo custo para climas quentes e secos. É ecologicamente correta e não há necessidade de eletricidade. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Os designers estão sendo criativos, misturando a sabedoria tradicional com a tecnologia moderna. As torres Al-Bahar em Abu Dhabi também contam com isso. Imagine mais de 2.000 painéis hexagonais que dançam com o movimento do sol, fornecendo sombra para o interior do edifício. A evaporação da água era outra arma secreta dos povos antigos. Simples, mas super eficaz. Além disso, os antigos egípcios penduravam tapetes e cortinas úmidas nas portas. Quando o ar passava por elas, ele se resfriava, proporcionando alívio do sol escaldante. Os arquitetos antigos eram mestres em maximizar o fluxo de ar. Eles sabiam como fazer a ventilação cruzada e deixar o ar quente escapar, ao mesmo tempo em que convidavam o ar mais frio para a festa. Falando da Roma antiga, as casas de banho eram o lugar certo para se estar naquela época. Era como um centro comunitário. As pessoas se reuniam para conversar sobre política, praticar esportes e, é claro, dar um mergulho relaxante. O Frigidarium era o local de frescor nos banhos romanos. Depois de um banho de vapor no Caldarium, os romanos corriam para essa piscina gigante para se refrescar. Em alguns lugares, como a Capadócia, na Turquia, as pessoas iam para o subsolo para se esconder do calor. Elas esculpiam habitações aconchegantes em rochas vulcânicas, aproveitando os poderes naturais de resfriamento da Terra. Portanto, a lição aqui é simples. Arquitetos e designers podem criar maravilhas combinando tradições locais com tecnologia inteligente. O Vale da Morte, na Califórnia, apresenta a temperatura mais alta registrada oficialmente até hoje, com 56 graus Celsius em 1913. Enquanto isso, o recorde de calor sufocante da África é de 55 graus Celsius em Kabylie, Tunísia, conforme registrado em 1931. Na Europa, a temperatura mais alta já documentada atingiu quase 49 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Em seguida, em 2022, o Reino Unido teve o verão mais quente de todos os tempos. Alerta, alerta! Deixe todas as suas coisas para trás e encontre um lugar seguro imediatamente. O continente do Sul acabou de entrar em erupção. Isso não é um teste ou treinamento. Você vê pessoas correndo, gritando e berrando, carros batendo uns nos outros. A nação inteira está em pânico. Você está na costa sul da Austrália e o céu está preto, se estendendo além do que seus olhos alcançam. Seu amigo no sul da Índia telefona e diz a mesma coisa. Há cinzas no céu e está chovendo bem em você, que ouve estrondos à distância e não é nem culpa do seu estômago. Todo mundo começa a correr para o interior do continente. As nuvens negras engolem tudo que tem à vista. Carros, árvores, edifícios. Você não consegue ver nada à sua frente. Todo mundo está confuso e com medo. Um tsunami invade a costa, cobrindo tudo no caminho. Esta é a grande erupção antártica. A Antártica é aquele grande deserto continental coberto de gelo. Na verdade, é tecnicamente o maior deserto do mundo. Também é coberta por vulcões cheios de lava que estão apenas relaxando. Os cientistas descobriram que existem 138 vulcões na Antártica. 91 dos quais ficam escondidos sob a superfície gelada e 47 no topo. E pode até haver mais, mas a maioria está adormecida. E para um vulcão ficar dormente, ele tem que estar profundamente adormecido pelos últimos 50 mil anos. A última erupção por lá foi o do Monte Erebus, na parte ocidental do continente. É o mais ativo do lado sul do mundo e fica a aproximadamente 3.800 metros acima do nível do mar. Isso é tão alto quanto uma pilha de 5 Burj Khalifas, um em cima do outro. Há vários desses vulcões espalhados por todo o continente. Na região mais concentrada, os vulcões espalham-se a uma distância como do Canadá ao México. Isso nem são todos eles. Os cientistas alertaram que se alguns desses vulcões internos repletos de gelo entrassem em erupção, derreteria a parte ocidental da Antártica e aumentaria o derramamento de gelo no oceano.
Isso elevaria o nível do mar e inundaria muitas áreas ameaçadas que já estão em risco. E isso sem falar das placas tectônicas deslocando-se embaixo da superfície, permitindo que parte do magma jorre para algumas superfícies. É assustador imaginar o que aconteceria se um enorme vulcão entrasse em erupção. Mas o que ocorreria se todos os do continente antártico entrassem em erupção ao mesmo tempo? Se você fosse um daqueles cientistas em um barco a caminho de realizar alguns experimentos, começaria a se sentir mal. Você nota a água carregando um pouco mais da corrente do que o normal. Aí olha para seus colegas cientistas e eles também têm a mesma expressão nos rostos. Conforme chega na costa e tira todas as suas ferramentas e equipamentos, as coisas não parecem normais, mas o trabalho precisa ser feito. Você vai para a base e se instala. Tudo normal, como sempre. Na Terra estéreo, vê alguns pinguins imperadores dando uma volta por lá, caçando, brincando e fazendo coisas de pinguins. Mas ao olhar em volta, percebe que todos se dirigem para o oceano. E muitos dos pássaros selvagens da Antártica também começam a voar em direção ao horizonte. Esquisito. Então o chão começa a tremer e atrás de você aparece uma torre de fumaça, alcançando o céu. As cinzas de um vulcão podem ser muito prejudiciais para qualquer pessoa com problemas respiratórios e até para as saudáveis. Os gases que vêm junto são dissipados rapidamente, mais prejudiciais aos humanos e causam irritação nos olhos e na garganta. Assim, se você estiver por perto, pode precisar de uma máscara de gás. Ou melhor ainda, saia já dali. Os gases e as cinzas são a parte mais perigosa de uma erupção vulcânica. Mesmo que o jato de lava e a explosão possam parecer assustadores, a fumaça no céu pode se espalhar para longe e até mesmo impedir os aviões de voarem nas proximidades. Você olha para os seus colegas cientistas e eles sinalizam que é hora de ir. Faça como uns pinguins e nade. Mas as águas estão extremamente agitadas e o barulho está ficando cada vez mais alto. De repente, você vê mais fumaça flutuando em direção ao céu, mas de locais diferentes, de volta ao barco. É triste dizer, mas deixar todo esse equipamento foi necessário para sobreviver. Carregar todas essas coisas o deixaria mais lento, mas você está seguro, por enquanto. Olhando para trás, vê uma cortina de fumaça escura, cobrindo todos os cantos do continente. Os vulcões têm diferentes tipos de erupções. Não é só o fato de atirar lava para cima. Eles podem variar de agressivos a calmos. Alguns jorram lava e outros não. Tudo isso depende do meio ambiente, o número de gases contidos, ou se houver a presença de água subterrânea, e até da composição química do magma. Então, é provável que veja todos os vários tipos de explosões ao seu redor. Você está fora do continente da Antártica, mas cercado por lagoas e calotas polares gigantes, e está fazendo o seu melhor para contorná-las. Mas as cinzas estão caindo ao redor. O céu está escuro enquanto a fumaça bloqueia o sol. As cinzas vulcânicas vêm em todos os tamanhos e podem causar danos diferentes. Desde irritação nos pulmões e olhos até a extinção da vegetação e plantações. E é exatamente isso. Na maioria das vezes, essas cinzas vulcânicas são extremamente espessas. Elas podem até derrubar a cobertura de alguns edifícios se muita cinza for acumulada. Sem mencionar o bloqueio de estradas e o comprometimento da vida aquática. E aquele clarão no céu não é sua imaginação. As nuvens de cinza no céu são tão poderosas que criam campos elétricos capazes de formar tempestades com raios. E podem interferir nos sinais de rádio e até iniciar incêndios. Além disso, são extremamente quentes por si só. Como se esse fluxo de lava não fosse suficiente para iniciar qualquer incêndio. Ah, bom. Mas existem alguns vulcões que são explosivos, e junto com as cinzas ao redor, há pedras voando. Esses detritos superaquecidos caem como meteoroides do céu e podem ser muito perigosos. Você vê as rochas atingirem as calotas polares e a água no seu entorno. Ao chegar a uma região de certa forma segura, você vê os vulcões bem alinhados atrás de você, cuspindo todo aquele fogo vermelho gosmento e espesso. Mas a maré não está extremamente tranquila. Os vulcões próximos aos oceanos e mares podem até causar tsunamis. Ótimo! Terremotos embaixo d'água sacodem o fundo do oceano e produzem ondas grandes e fortes. E nem pense em surfar nelas. Se há vulcões expelindo lava incandescente, então por que todo o gelo da Antártica não derreteu? A resposta está abaixo da superfície da Terra. As placas tectônicas mal se movem por baixo. É bem seguro dizer que estão estáveis. Portanto, para uma área tão grande, sendo o continente mais frio da Terra,
os poucos vulcões ativos são insuficientes para derreter todo o gelo. A verdadeira razão pela qual ele está sucumbindo e o nível da água aumentando é a corrente marítima quente ao redor da Antártica. Mas dessa vez, eles estão todos em erupção ao mesmo tempo. Com os vulcões descobertos, quem sabe quantos sobraram no subsolo cobertos de gelo? E essa é a parte assustadora. Alguns estão escondidos tão profundamente embaixo da superfície gelada que agora se aquecem com a lava que jorra. O gelo começa a desestabilizar tudo ao redor. O que fica nos topos começa a rachar, abrindo aos poucos. Como latas gigantes de refrigerante explodindo, a lava dispara das profundezas de neve, causando enormes rachaduras no solo. E então, o magma chega para a festa. Esse visitante indesejado começará a derreter os arredores, fazendo com que o solo se desestabilize ainda mais. Devagar, mas seguramente, o gelo ao redor da Antártica irá derreter. E se isso de fato acontecesse, o nível do mar da Terra subiria cerca de 70 metros. Isso significa que as cidades costeiras ficariam submersas, as correntes marítimas seriam invertidas e os furacões e tufões não parariam. A vida marinha ficaria em perigo e muitas pequenas ilhas desapareceriam completamente. Sem falar na fumaça no ar que daria a volta ao mundo, impedindo muitos voos na região sul. E se os ventos forem fortes o suficiente, no mundo inteiro, as economias fracassariam e um pânico mundial começaria. Emergências de saúde o ano todo. Sim, um cenário não muito bom.